Novo Testamento. Introdução. O Novo Testamento ou Nova Aliança é a parte da Bíblia onde encontramos o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Sua mensagem central é o próprio Filho de Deus, que veio ao mundo para estabelecer a aliança definitiva entre Deus e os homens. Sendo Deus e homem, o próprio Jesus é a expressão total dessa aliança. Ele mostra que Deus é Pai para os homens, e como os homens devem viver para se tornarem filhos de Deus. Através de sua palavra e ação, Jesus inaugurou a nova aliança ou, em outras palavras, o reino de Deus. Esse reino não é mais aliança com um povo só. É aberto a todos os homens, todos os povos de todos os tempos e lugares. Em Jesus, Deus quer reunir toda a humanidade como uma família em que todos são chamados a viver como irmãos, repartindo entre si todas as coisas. Essa grande reunião, onde tudo é partilha e fraternidade no amor, é o reino de Deus que, semeado na história, vai crescendo até que se torne realidade para todos. Jesus não deixou nada escrito. Ele pregou, ensinou e praticou o projeto de Deus. Isso fez com que ele entrasse em conflito com a estrutura da sociedade, que o perseguiu, prendeu e matou. Mas Jesus ressuscitou, enviou o Espírito aos seus seguidores, chamados apóstolos e discípulos, e eles continuaram sua missão pregando, ensinando e fazendo como Jesus fazia. Foram eles que escreveram o que encontramos no Novo Testamento. Não pretenderam fazer uma biografia de Jesus, nem história ou crônica da ação dos seguidores dele. Quiseram, em primeiro lugar, anunciar Jesus para que os homens tivessem fé e se comprometessem com Jesus. Fé e compromisso que significam continuar sua palavra e ação, constituindo o reino. O Novo Testamento agrupa 27 livros, conforme temas e estilos diferentes: Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse. Os evangelhos são 4 formas de anunciar Jesus, escritas no ambiente de comunidades diferentes. Por isso tratam da pessoa, das palavras e das ações de Jesus de modo ao mesmo tempo semelhante e diferente. Não são biografia ou história, e sim um anúncio para levar a fé em Jesus, isto é, ao compromisso de continuar sua obra, pela palavra e ação. Os Atos dos Apóstolos são a segunda parte do Evangelho de São Lucas. Mostram como o anúncio de Jesus e a formação das comunidades cristãs se expandirão, chegando a Roma, centro do mundo naquela época. Aí vemos o sentido da missão cristã: levar a boa nova do Evangelho a todos os homens, para que todos possam tomar conhecimento de Jesus e pertencer ao povo de Deus. As cartas ou epístolas são escritos dirigidos às primeiras comunidades cristãs. Elas não só nos dão uma ideia dos problemas dessas comunidades, mas nos ajudam também a ver e superar os problemas em nossas comunidades atuais. O Apocalipse de São João é livro escrito em linguagem figurada, porque se dirige aos cristãos em tempo de perseguição. Apresenta Jesus ressuscitado como Senhor da história, e mostra como os cristãos devem anunciá-lo e testemunhá-lo sem medo, enfrentando até mesmo a própria morte. A Palestina no tempo de Jesus. É difícil tirar todo o proveito da leitura dos evangelhos, se não conhecermos alguma coisa da terra, ambiente e mecanismos da sociedade em que Jesus viveu, há 2000 anos. Isso porque a encarnação do Filho de Deus aconteceu em tempo e lugar determinados, dentro de circunstâncias precisas e bem concretas. Assim, conhecer o contexto em que Jesus viveu não é apenas questão de cultura, mas também, e principalmente, dado necessário para conhecer e avaliar com mais objetividade o que significou a vida, palavra e ação de Jesus. Só assim poderemos perceber melhor o que sua vida, palavra e ação podem significar hoje, no contexto em que vivemos. A terra de Jesus. Jesus viveu na Palestina, pequena faixa de terra com área de 20.000 km², com 240 km de comprimento e máximo de 85 km de largura, ver mapa. Corresponderia aproximadamente à área do estado de Sergipe. Do lado oeste, temos o Mar Mediterrâneo. A leste, o Rio Jordão. A Palestina é dividida de alto a baixo por uma cadeia de montanhas que muito influi no seu clima. Com efeito, na parte oeste, o vento frio do mar, ao chocar-se com a parte montanhosa, provoca chuvas frequentes, beneficiando toda a faixa costeira. O lado leste das montanhas, porém, não recebe o vento do mar e, consequentemente, apresenta clima quente e região mais árida. As terras cultiváveis estão na parte norte, na região da Galileia e no vale do Rio Jordão. A região da Judéia é montanhosa e se presta mais como pasto de rebanhos e cultivo de oliveira. A cidade de Jerusalém conta com 50.000 habitantes, e está situada no extremo de um planalto, a 760 metros acima do nível do mar Mediterrâneo e 1.145 metros acima do nível do Mar Morto. Por ocasião das grandes festas, chega a receber 180.000 peregrinos. B. A Sociedade do Tempo de Jesus.
Toda sociedade humana é formada por pessoas e grupos de pessoas unidas entre si por uma rede complexa de relações econômicas, políticas e ideológicas. Para situarmos a pessoa e a ação de Jesus, é necessário examinar as relações sociais que existiam na sociedade daquele tempo. Primeiro, economia. As atividades que formam a base da economia no tempo de Jesus são duas: a agricultura e a pecuária, junto com a pesca, de um lado, e o artesanato, de outro. A agricultura é desenvolvida principalmente na Galileia. Cultivam-se trigo, cevada, legumes, hortaliças, frutas, figo, uva, oliveiras. Das árvores de Jericó, na Judéia, extrai-se bálsamo para perfumes. A pecuária efetua-se principalmente na Judéia, criação de camelos, vacas, ovelhas e cabras. A pesca é intensa no mar Mediterrâneo, no lago de Genezaré e no rio Jordão. Na agricultura, a maior parte da população é formada por pequenos proprietários. Ao lado desses, existem os grandes proprietários, anciãos, que geralmente vivem na cidade, deixando a direção de suas propriedades a cargo de administrador, e empregando a força de trabalho de diaristas e escravos. Muitas vezes, sucede que os pequenos proprietários em apuros financeiros tomam dinheiro emprestado dos grandes, e veem seus bens hipotecados. Isso favorece cada vez mais o acúmulo de terras nas mãos de algumas famílias ricas. Por fim, existem os camponeses sem propriedades, que arrendam terras e trabalham como meeiros. O artesanato desenvolve-se nas aldeias e nas cidades, principalmente em Jerusalém. Os ramos principais dessa atividade são cerâmica, vasilhames e artigos de luxo, trabalho de couro, sapatos, peles curtidas, trabalho de madeira, carpintaria, fiação e tecelagem, aproveitando a lã de carneiros, abundantes na Judéia. O artesanato de luxo se concentra em Jerusalém, e serve para ser vendido como lembrança aos peregrinos. Esse trabalho é feito por autônomos, estruturados em torno de produção familiar, em que o ofício passa de pai para filho. Há também pequenas unidades artesanais, que reúnem número significativo de operários. Junto com os trabalhadores do campo, esses artesãos formam a mais importante classe trabalhadora da Palestina. Além desses artesãos, há também padeiros, barbeiros, açougueiros, carregadores de água e escravos que trabalham tanto em atividades produtivas como em outros ofícios. A circulação de toda a mercadoria produzida, tanto na agricultura como no artesanato, forma outra grande atividade econômica, o comércio. Este se desenvolve mais nas cidades e está na mão dos grandes proprietários de terras. Nos povoados, o comércio é reduzido e o sistema é mais de troca. Toda a atividade comercial é controlada por um sistema de impostos. Essa política fiscal faz com que tanto o Estado judaico como o Estado romano se tornem monopolizadores da circulação das mercadorias, o que proporciona vultosas arrecadações. Esses impostos são cobrados pelos publicanos, cobradores de impostos. Há também taxas para transportar mercadorias de uma cidade para outra e de um país para outro. Esses impostos e taxas se tornam insuportáveis no tempo de Jesus. Por essa visão geral da economia da Palestina já podemos perceber: Jesus é artesão, carpinteiro, vários discípulos são pescadores e um deles é cobrador de impostos. O aparelho de Estado em Jerusalém exerce forte controle sobre a economia de todo o país. Além de polo de atração da capital nacional, o Estado é o maior empregador: restauração do templo, construção de palácios, monumentos, aquedutos, muralhas, etc. Nisso tudo, o templo tem papel central: coleta de impostos, através da qual boa parte da produção do país volta para o Estado. Comércio, para atender à necessidade dos peregrinos, principalmente, para manter o sistema de sacrifícios e ofertas do próprio templo. O tesouro do templo, administrado pelos sacerdotes, é o tesouro do Estado. Além de toda essa centralização econômica, o templo emprega mão de obra qualificada, principalmente artesãos. Assim, o templo se torna o grande centro de exploração e dominação do povo. Mas a exploração e dominação não se restringem à economia interna, pois a Palestina é colônia do Império Romano. Este também cobra uma série de impostos: o tributo, imposto pessoal e sobre as terras, uma contribuição anual para o sustento dos soldados romanos que ocupam a Palestina, e um imposto sobre a compra e venda de todos os produtos. Segundo, política. O poder efetivo sobre a Palestina está nas mãos dos romanos. Mas, em geral, estes respeitam a autonomia interna das suas colônias. A Judéia e a Samaria são dirigidas por um procurador romano, mas o sumo sacerdote tem poder de gerir as questões internas, através da lei judaica. Este, porém, é nomeado e destituído pelo procurador romano. O centro do poder político interno da Judéia e Samaria é a cidade de Jerusalém e o templo.
Com efeito, é do templo que o sumo sacerdote governa, assessorado por um sinédrio de 71 membros, composto de sacerdotes, anciãos e escribas ou doutores da lei. O sinédrio é o tribunal supremo, criminal, político e religioso, e sua influência se estende sobre todos os judeus, mesmo os que vivem fora da Palestina. Nas cidades também existe pequeno aparato político, conselhos locais, dominado de início pelos grandes proprietários de terras e, mais tarde, pelos escribas ou doutores da lei. Da mesma forma, nos povoados encontramos um conselho de anciãos, que se reúne tanto para decidir sobre questões comunitárias, como para casos de litígio ou transgressão de lei, funcionando como tribunal. Além disso, no campo, as relações de autoridade permanente são as relações familiares. Terceiro, grupos político-religiosos. Na sociedade do tempo de Jesus podemos distinguir vários grupos, que se diferenciam no modo de se relacionar com a política, economia e religião, e que têm grande importância no quadro social da época. 1. Saduceus. O grupo dos saduceus é formado pelos grandes proprietários de terras, anciãos, e pelos membros da elite sacerdotal. Têm o poder na mão, e controlam a administração da justiça no Tribunal Supremo, Sinédrio. Embora não se relacionem diretamente com o povo, são intransigentes em relação a ele, e vivem preocupados com a ordem pública. São os principais responsáveis pela morte de Jesus. Os saduceus são os maiores colaboradores do Império Romano, e tendem para uma política de conciliação, com medo de perder seus cargos e privilégios. No que se refere à religião, são conservadores, aceitam apenas a lei escrita e rejeitam as novas concepções defendidas pelos doutores da lei e fariseus, crença nos anjos, demônios, messianismo, ressurreição. 2. Doutores da lei. Escribas. O grupo dos doutores da lei vai adquirindo cada vez maior prestígio na sociedade do tempo. Seu grande poder reside no saber. Com efeito, são os intérpretes abalizados das Escrituras, e daí serem especialistas em direito, administração e educação. A influência deles é exercida principalmente em 3 lugares: sinédrio, sinagoga e escola. No sinédrio, eles se apresentam como juristas para aplicar a lei em assuntos governamentais e em questões judiciárias. Na sinagoga, eles são os grandes intérpretes das Escrituras, criando a tradição através da releitura, explicação e aplicação da lei para os novos tempos. Abrem escolas e fazem novos discípulos. Embora não pertençam economicamente à classe mais abastada, os doutores da lei gozam de posição estratégica sem igual. Monopolizando a interpretação das Escrituras, tornam-se guias espirituais do povo, determinando até mesmo as regras que dirigem o culto. Sua grande autoridade repousa sobre uma tradição esotérica, não ensinam tudo o que sabem, e escondem ao máximo a maneira como chegam a determinadas conclusões. 3. Fariseus. Fariseu quer dizer separado. Inicialmente aliados à elite sacerdotal e aos grandes proprietários de terras, os fariseus deles se afastam para dirigir o povo, embora mantenham distância do povo mais simples, que não conhece a lei. São nacionalistas e hostis ao Império Romano, mas sua resistência é do tipo passivo. O grupo dos fariseus é formado por leigos provindos de todas as camadas da sociedade, principalmente artesãos e pequenos comerciantes. A maioria do clero pobre, que se opõe à elite sacerdotal, também começa a pertencer a esse grupo. No terreno religioso, os fariseus se caracterizam pelo rigoroso cumprimento da lei em todos os campos e situações da vida diária. São conservadores zelosos e também criadores de novas tradições, através da interpretação da lei para o momento histórico em que vivem. A maior expressão do farisaísmo é a criação da sinagoga, opondo-se ao templo, dominado pelos saduceus. Desse modo a sinagoga, com a leitura, interpretação dos textos bíblicos e oração, torna-se expressão religiosa oposta ao sistema cultual e sacrificial do templo. Os fariseus acreditam na predestinação, na ressurreição e no messianismo. Esperam um Messias político-espiritual, cuja função será precipitar o fim dos tempos e a libertação de Israel. Esse Messias será alguém da descendência de Davi? Para os fariseus, a estrita observância da lei, a oração e o jejum provocarão a vinda do Messias. Os fariseus e os doutores da lei simpatizam-se, a ponto de muitos doutores da lei serem também fariseus. 4. Zelotas. Os zelotas se constituíram a partir dos fariseus. Provêm especialmente da classe dos pequenos camponeses e das camadas mais pobres da sociedade, massacrados por um sistema fiscal impiedoso. São muito religiosos e nacionalistas. Desejam expulsar os dominadores pagãos, romanos, e também são contrários ao governo de Herodes na Galileia. Querem restaurar um estado onde Deus é o único rei, representado por um descendente de Davi, messianismo.
Nesse sentido, os zelotas são reformistas, isto é, pretendem restabelecer uma situação passada. Enquanto os fariseus se mantêm numa atitude de resistência passiva, os zelotas partem para a luta armada. Por isso, as autoridades os consideram criminosos e terroristas, e são perseguidos pelo poder romano. Entre os apóstolos de Jesus, provavelmente 2 eram zelotas: Simão, Marcos 3,19, e Judas Iscariotes. Simão Pedro parece adotar certos métodos dos zelotas. 5. Herodianos. Partidários de Herodes. Os herodianos são os funcionários da corte de Herodes. Embora não formem um grupo social, concretizam a dependência dos judeus aos romanos. Conservadores por excelência, têm o poder civil da Galiléia nas mãos. Fortes opositores dos zelotas, vivem preocupados em capturar agitadores políticos na Galiléia. São os responsáveis pela morte de João Batista. 6. Essênios. Os essênios se tornaram mais conhecidos a partir da descoberta de documentos em grutas perto do Mar Morto, em 1947. O grupo é resultado de fusão entre sacerdotes dissidentes do clero de Jerusalém e de leigos exilados. Na época de Jesus, vivem em comunidades com estilo de vida bastante severo, caracterizado pelo sacerdócio e hierarquia, legalismo rigoroso, espiritualidade apocalíptica e a pretensão de ser o verdadeiro povo de Deus. Em muitos pontos assemelham-se aos fariseus, mas estão em ruptura radical com o judaísmo oficial. Tendo deixado Jerusalém, dirigem-se para regiões de grutas, para aí viver em ideal monástico. Levam vida em comum, onde os bens são divididos entre todos, a obrigação de trabalhar com as próprias mãos, o comércio é proibido, assim como o derramamento de sangue, mesmo em forma de sacrifícios. A organização da comunidade lembra muito a das ordens religiosas cristãs: condições severas para a admissão, tempo de noviciado, governo hierárquico, disciplina severa, rituais de purificação, ceias sagradas comunitárias. Esperam um Messias chamado Mestre da Justiça, que organizará a Guerra Santa para exterminar os ímpios e estabelecer o reino eterno dos justos. 7. Samaritanos. Apesar de não pertencerem ao judaísmo propriamente dito, os samaritanos são um grupo característico do ambiente palestinense. Mais ainda que os judeus, observam escrupulosamente as prescrições do Pentateuco. Mas eles não aceitam os outros escritos do Antigo Testamento, nem frequentam o Templo de Jerusalém. Para eles, o único lugar legítimo de culto é o Monte Garizim, que fica perto de Siquém, na Samaria. Esperam um Messias chamado Taib, igual àquele que volta. Esse Messias não é descendente de Davi, e sim novo Moisés, que vai revelar a verdade e colocar tudo em ordem no final dos tempos. Os samaritanos são considerados pelos judeus como raça impura por serem descendentes de população misturada com estrangeiros. 4. Religião. A religião dos judeus no tempo de Jesus está centrada em 2 polos fundamentais: o templo e a sinagoga. 1. O templo. O templo é sem dúvida o centro de Israel. É nele que todos os judeus, também os da dispersão, devem se reunir para prestar culto a Deus. No templo habita o Deus único, santo, puro, separado, perfeito. Por natureza, os seres humanos e as coisas são profanos, impuros, banais, imperfeitos. A única forma de se purificar é aproximar-se de Deus. O homem se torna mais puro quanto mais perto estiver de Deus, quanto mais distante, mais impuro. Percebe-se, então, o poder dos sacerdotes na sociedade judaica: são eles que estão mais perto de Deus e, consequentemente, cabe a eles decidir sobre o que é puro e impuro e também o que fazer para se purificar. Essa autoridade dos sacerdotes sobre o povo acaba legitimando e reforçando o templo, que se torna não só o centro religioso, mas também o centro econômico e político. É por isso que no tempo de Jesus o templo possui imensas riquezas, o tesouro, e toda a cúpula governamental age a partir daí, o sinédrio. Desse modo, a casa de oração e ofertas a Deus se torna um imenso banco e lugar de poder político. Em outras palavras, a religião se torna instrumento de exploração e opressão do povo. 2. A sinagoga. O templo é o centro de toda a vida de Israel. É o lugar de culto e o povo o frequenta principalmente por ocasião das grandes festas. Na vida comum, o centro religioso é constituído pela sinagoga, presente até mesmo nos menores povoados. Sinagoga é lugar onde o povo se reúne para a oração, para ouvir a palavra de Deus e para a pregação. Qualquer israelita adulto pode fazer a leitura do texto bíblico na sinagoga, e pode escolher o texto que quiser. Depois da leitura, também qualquer adulto pode fazer a pregação, explicando o texto e relacionando-o com outros textos. Em geral, exalta-se a Deus e procura-se dar uma formação para a fé do povo, convidando-o a viver segundo a lei. O sacerdote não tem função especial na sinagoga, porque esta não é lugar de culto litúrgico.
Embora qualquer adulto possa presidir a uma reunião, nem todos o fazem, por serem analfabetos, ou por não se julgarem preparados para o comentário. As reuniões acabam sendo então sempre animadas pelos doutores da lei e fariseus, que cada vez mais propagam suas ideias e aumentam sua influência sobre o povo, adquirindo prestígio cada vez maior. Em geral, a sinagoga pertence à comunidade local. Nos povoados menores, ela serve também como escola para jovens e crianças. Nos centros maiores, constroem-se salas de aula ao lado da sala de reunião. Em Jerusalém, algumas sinagogas tinham até hospedaria e instalações sanitárias para os peregrinos. Jesus nasceu, viveu e morreu dentro do contexto histórico do século I. Quando lemos o texto dos evangelhos, devemos estar atentos para avaliar corretamente a sua atividade dentro da formação social, econômica, política e religiosa do seu tempo. Só assim a palavra e a ação de Jesus adquirem o relevo concreto para que nós as entendamos melhor e possamos transpor toda a significação que há na pessoa de Jesus para os nossos dias. Não se trata de reduzir toda a mensagem de Jesus ao nível sociopolítico, mas nem de cair no oposto, reduzindo a mensagem de Jesus ao nível individual e intimista. E a palavra se fez homem e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. João 1, 14.